e teve jogo de cintura em uma situação de desespero. Um soldado armado invade o estúdio ao vivo. Era 1986, durante um programa de esportes de Florianópolis na TV Cultura. Ele acompanhou como repórter os principais lances esportivos em Florianópolis nas décadas de 80 e 90. Também exerceu a função de assessor de imprensa da Delegacia Geral da Polícia Civil em Florianópolis. E encontrou na reportagem policial uma paixão. Hoje é um dos apresentadores de maior audiência da televisão de Santa Catarina, conquistando o público com um estilo inconfundível. É porque sabe que vai pegar ali uma família que não espera. Cambada de safado, vagabundos, sem vergonha, vão trabalhar. Cambada de vagabundos. Década de 50, bairro Estreito, Grande Florianópolis. Nasce aqui o menino que irá fazer a diferença no jornalismo de Santa Catarina. Filho de Dona Juvelina e seu Francisco, Hélio Francisco da Costa viveu toda a sua infância por essas ruas, ao lado de 7 irmãos, em uma casa que já não existe mais. Hélio era um menino que sempre foi bem informado, que trocava os brinquedos pelo rádio. Passava horas antenado nas informações locais e jogos de futebol. Aos 12 anos, ele já sabia a vocação e deixava claro que queria ser jornalista. Eu comecei a gostar do rádio porque eu ouvia muito rádio, meus pais ouviam muito rádio. Naquela época não tinha televisão ainda, pelo menos lá em casa não tinha televisão ainda, né? E minha mãe escutava muito rádio, meu pai também, e eu comecei a gostar. Aos 18 anos, Hélio Costa foi convocado a servir o Exército, nos Dragões da Independência, durante 2 anos em Brasília. Mesmo longe, ele mantinha contato com a irmã Eli, através de fotos e cartas. Em 1975, Hélio Costa foi convidado para trabalhar na Rádio Jornal A Verdade. Ele era responsável pelos programas musicais e de esportes, que faziam muito sucesso. Era febre na época com a loteria esportiva. Minha irmã casou com um jornalista, que é o Murilo José, que era o Murilo José, já falecido, e que era pai do Carlos Eduardo, né, do André Lino. E eu passei a frequentar o ambiente de rádio com ele, na Rádio Jornal Verdade. Cada vez que ele ia fazer uma transmissão, seja de que ordem fosse, em política e carnaval nos clubes ou na rua, que o Hélio ia junto, e gostava de pegar o microfone e pedia para fazer entrevista. Acompanhava o Hélio quando ele ia assistir o Murilo fazer narração, e ele, às vezes, né, criava aquela motivação para narrar, para ser repórter e tal. E era legal, era uma coisa que a gente via que ele tinha essa vontade realmente assim, né? Em 1978, Hélio Costa inicia na TV Cultura, onde tinha a missão de dar as primeiras notícias do dia aos ouvintes. Hélio também trabalhava na TV Eldorado, que tinha emissora em Criciúma e sucursal em Florianópolis. Nesse período, ele foi convidado por Miguel Livramento a trabalhar na Rádio Guarujá, onde ficou durante 12 anos. Eu estava na Rádio Guarujá e nós precisávamos de um repórter para o programa que eu fazia, das 10 ao meio-dia, um repórter policial. Ele toda a vida teve essa tara por polícia. Até eu digo para ele, o que é isso? Ele gosta de ser policial, gostava de ser policial, e tem uma amizade grande com o pessoal da polícia, e por isso ele se tornou um repórter policial. Aqui, onde hoje funciona um shopping no centro da cidade de Florianópolis, era a sede do estádio Adolfo Conder, onde Hélio Costa fez suas primeiras reportagens como integrante de uma equipe de esporte. Nós trabalhamos juntos na TV Cultura, na RCE, trabalhamos juntos na TV Eldorado de Criciúma, né, que depois passou a ser a proprietária da TV Cultura, criou-se a RCE, trabalhamos no rádio, na Rádio Guarujá, trabalhamos juntos muitos anos e firmamos uma amizade sólida até hoje, a gente continua se encontrando. Conheço o Hélio Costa desde a década de 80, porque quando eu comecei a frequentar estádio, o Hélio já era repórter de campo. O Hélio, Valmir Matos, Murilo José, pessoas que eu ouvia em casa. E o Hélio realmente era fã do Hélio, pelas tiradas dele, pelas entrevistas, pelo jeito de falar, etc. e tal.
Em 1980, César Souza vai para a TV Barriga Verde para apresentar o programa Povo na TV, mas precisava de um repórter que fizesse um jornalismo policial diferente e leva com ele o repórter Hélio Costa. A parceria entre os dois durou 12 anos. E o Hélio, como era um bom repórter esportivo, nós chamamos o Hélio para trabalhar com a gente. Mas o que destacou ele no começo foi essa questão dele procurar informação que ninguém havia dado, que ninguém havia informado. Aí que começou o Hélio se destacar. Qual é a sua opinião com relação à polícia de Santa Catarina? É muito eficiente, para eu ter chegado até mim, muito eficiente. Você não esperava jamais encontrar o delegado Eloy lá? Jamais. Qual foi a sua sensação ao dar de cara com o Eloy na tua casa? Vontade de dar os parabéns para ele, porque da maneira que ele chegou lá, foi vontade de dar os parabéns para ele. A Rádio Guararema, com sede no município de São José, na Grande Florianópolis, tinha 2 equipes para coberturas esportivas. Hélio Costa fazia parte de uma delas, ao lado de outros profissionais de grande experiência na área. As histórias dessa época são muitas. E houve um episódio, eu e o Hélio, engraçado no Scarpelli, em 94, quando o Figueirense foi campeão do estado. E estava na fila há 20 anos. Eu era o setorista do Figueira e o Hélio fazia pela Rádio Guararema o lado do Criciúma. E houve a invasão de campo. Quando houve a invasão de campo, que todo mundo lembra disso, ficou muita discussão. O Figueirense vai perder o título, a federação não vai homologar, etc e tal. Passou por mim um advogado do Figueirense. E como sempre, esperto, atento, eu falei, doutor, e agora? Quem vai ser o campeão, Figueirense ou Criciúma? Pode dizer que é o Figueirense. Peguei e falei, olha, o Figueirense é o campeão do estado. Lá do outro lado, o Hélio Costa, daquele jeito dele de ser, quem que disse pra ti que o Figueirense vai ser o campeão? Tu és advogado agora? Em 1986, durante uma participação ao vivo no programa Bola em Jogo da TV Cultura, Hélio vivenciou um episódio marcante na carreira. O tema do programa era esporte local, mas acabou se transformando em um fato policial, com repercussão internacional.